O convidado é Eduardo Leite, governador do estado. No momento mais crítico da pandemia, um governador pressionado, testado em todos os seus limites, desafiado na sua capacidade? Afinal, mais acertou do que errou? A propósito, Eduardo Leite admite que tenha errado na condução em alguns momentos do processo de combate à pandemia? Aliás, se admite onde e quando teria errado? Daqui a pouco eu vou perguntar isso para o governador do estado, Eduardo Leite. Mas a primeira pergunta, governador, remete ao assunto do momento. As provocações do governo Bolsonaro, referindo os repasses para os estados, duvidando do uso correto destes repasses pelos governadores. Provocações que acabaram determinando respostas fortes da sua parte. O governo Bolsonaro, afinal de contas, ultrapassou todos os limites, governador Eduardo Leite? Olha, Silvio, infelizmente, no momento que a gente deveria ter de união nacional, em que as pessoas deviam estar se unindo no Brasil para enfrentar um inimigo comum, que é o vírus, a presidência da República levanta informações de forma distorcida para gerar mais confusão na população, no momento que deveria ser de esclarecimento, para que as pessoas estivessem mudando seus hábitos, seu comportamento, para poder evitar que o vírus circule mais. E principalmente, em que toda a energia do governo e da presidência da República devia estar em... E aí, de forma ardilosa, informações são organizadas ou desorganizadas e lançadas para gerar a suspeita de que os governadores não usem os recursos adequadamente. Misturaram todo o dinheiro que o governo federal repassa para o Rio Grande do Sul por obrigação legal, inclusive. A mesma coisa que se eu pegasse o dinheiro que eu passo obrigatoriamente para os municípios, pelo ICMS, pelo IPVA, a parte que eles têm participação, os municípios, e dissesse que estivesse mandando dinheiro apenas por vontade minha para eles. Então, a gente lamenta essa desinformação. E todo o dinheiro que veio do governo federal para a saúde foi para a saúde. Tanto é que a gente fez, em um ano, mais abertura de leitos do que toda a história dos 30 anos do SUS. Mais de 1.000 novos leitos no Rio Grande do Sul de UTI. Governador, como é que o senhor define essa postura do governo Bolsonaro? Olha, o que se verifica é um presidente que gera confusão para talvez se esquivar da sua própria responsabilidade. Nesse caso, dessa informação que foi colocada de forma a gerar essa polêmica em relação... Eu lembro de um ditado que aprendi com quem me assessora em comunicação. Comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. E quando se faz uma comunicação para que o outro entenda algo errado, e se faz isso propositalmente, se está diante de uma comunicação perniciosa, que busca mais confundir, como eu disse, e aí acaba na confusão durante a pandemia, gerando consequências com a vida dos cidadãos que deveria estar sendo protegida. Esses cidadãos que nós devemos proteger, cuidar no momento crítico da pandemia, no meio dessa confusão, são estimulados a se aglomerarem como se o distanciamento não servisse para nada. É contestada a importância da máscara e, consequentemente, muitas pessoas não usam. E aí, quantas pessoas estão se contaminando? Quantas pessoas estão com isso, tendo casos graves na pandemia? Quantas vidas que foram ceifadas por este vírus e que poderia ter sido evitado se o presidente da República cumprisse o seu papel maior, liderar o país numa direção correta. E, infelizmente, não só não lidera, como lidera na direção contrária. Governador Eduardo Leite, para efeito assim de esclarecimento total, porque esta também é, evidentemente, uma obrigação dos veículos de comunicação, e como nas diversas plataformas digitais, nos veículos tradicionais, o público constantemente se renova, eu lhe pergunto o seguinte: onde esse repasse do governo federal, do governo Bolsonaro para o governo do estado, foi usado pelo governo estadual? Mais do que isso, parte foi usada no pagamento do funcionalismo? Olha, Silvio, em primeiro lugar é importante dizer que o recurso que foi repassado para o governo do estado, em boa parte não foi por decisão do presidente Bolsonaro, mas sim por uma articulação com o Congresso Nacional, que percebeu que
crise econômica que nós tínhamos no ano passado, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro, afetaria de forma determinante a arrecadação dos estados e os municípios também. E aí teriam dificuldade os estados e os municípios de prestar os serviços mais básicos, os serviços essenciais, porque sem a arrecadação você não consegue manter segurança pública, educação, o próprio financiamento dos hospitais, que para fazer as coisas que eles sempre fizeram, mesmo antes da pandemia, porque a nossa arrecadação estaria despencando. E só o governo federal é que tem a capacidade de se endividar da dívida para aumentar a sua capacidade financeira diante de uma crise. Então, só o governo federal pode fazer isso e ele, então, deveria ajudar os entes que formam a União a partir desses repasses. E foi isso que foi aprovado no Congresso, cerca de 30 bilhões de reais a serem disponibilizados aos estados para reposição de perdas, reposição das perdas de arrecadação. E, por isso, 1,9 bilhão de reais foi disponibilizados aos estados. Esse recurso foi para sustentar serviços e, entre outras questões dos serviços, está também o salário de servidores. Mas não houve nenhum desvio, como queiram dizer, de recursos da saúde para qualquer outra finalidade. Todo recurso para o Covid foi para o Covid, para o enfrentamento à pandemia. Na saúde foi usado quanto? Na saúde foram 250 milhões de reais do recurso aprovado pelo Congresso e mais 500 milhões de reais, que totaliza um montante de 850 milhões de reais de repasses, que foram para abrir novos leitos, mais de 1.000 leitos que abrimos, para compras de respiradores, de outros equipamentos como monitores cardíacos, camas, para essa ampliação da estrutura de leitos que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, e inclusive para o custeio desses leitos. Cada leito de UTI Covid tem um custo de R$1.000 por dia. A diária do leito é de R$1.600. Veja, R$1.600 multiplicado por cerca de 1.000 leitos, ao longo de 30 dias, a gente vai ter algumas centenas de milhões de reais que são consumidos apenas no custeio dos leitos. Ainda mais a aquisição de equipamentos, testes, insumos, outros materiais que são necessários para a estruturação desses leitos e que foram integralmente disponibilizados para o Covid. Como podem atestar e acompanhar os tribunais de contas que fazem a aferição de toda a destinação dos recursos. Tudo que pode ser feito para o enfrentamento da pandemia tem sido feito aqui, não apenas com recursos federais, mas também com os recursos do próprio Estado e com apoio também dos nossos deputados federais e dos nossos deputados estaduais. O presidente Bolsonaro chegou a dizer que governadores que estão impondo restrições à circulação da população, circulação de pessoas, deveriam, elas mesmas, os governos, aliás, deveriam bancar as novas parcelas do auxílio emergencial. Como é que o senhor recebeu isso e como é que o senhor vê essa manifestação do presidente? Mais uma vez, o presidente insiste em ameaças, o presidente insiste no caminho. A prática do distanciamento social se revelou a prática adequada, correta, na maior parte dos países do mundo, na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, para dizer aqui especialmente um país que é governado por um primeiro-ministro de direita, né? Então, que acabou de anunciar agora, começam a fazer a retomada, a reabertura lentamente, né? Depois de um lockdown muito rigoroso que nós não tivemos aqui. No Rio Grande do Sul, nós criamos o modelo do distanciamento controlado e isso nos permitiu abrir o máximo de atividade, sempre, como eu disse, com o dedo no pulso, acompanhando a situação da ocupação de leitos, do número de casos, enfim, e isso nos ajudou a orientar para estabelecer as restrições no momento e na hora adequados para permitir a melhor conciliação da economia com a vida, com a saúde. Mas neste momento em que se observa o crescimento mais veloz da pandemia, desde o início da pandemia, nós tivemos dois momentos, um em junho do ano passado, outro em novembro, de crescimento de ocupação de leitos, mas o que a gente está observando agora é 5 vezes mais veloz a ocupação de leitos. Não tem outra forma de parar o vírus que não seja parando a circulação das pessoas, até que a vacina ajude a parar o vírus de forma decisiva, e para isso
o presidente precisa disponibilizar as vacinas e não ficar contestando as vacinas. A propósito, o senhor chegou a afirmar que o presidente Bolsonaro gasta mais energia com fake news do que para a compra de vacina? Afirmei, e é o que nós observamos. O presidente está sempre gerando confronto. A própria vacina foi colocada em dúvida pelo presidente quando disse que as pessoas virariam um jacaré, ou que ele disse que ele não se vacinaria. As negociações foram retardadas entre o Ministério da Saúde e empresas farmacêuticas, certamente por uma descrença do presidente nas vacinas como alternativa e a insistência em métodos de tratamento que não têm comprovação científica, segundo a própria Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Onde esteve a energia do presidente? Em gerar confronto, conflitos, confusão na população e em gerar aglomerações, em muitas oportunidades, gerando aglomerações de forma irresponsável. Mas é sempre tempo da gente buscar entendimento. Se o presidente apostou que seria uma gripezinha e viu contrariado na sua tese de que seria uma gripezinha quando morrem mais de 250 mil pessoas no nosso país, é sempre tempo de ele poder reconhecer que errou na sua projeção e fazer a coisa certa. Eu espero que a gente possa caminhar na direção correta. Vacina, vacina, vacina. É isso que é o que tem que estar na agenda do presidente da República para rapidamente a gente sair desse quadro dramático de perda de vidas e também de impacto econômico. Governador Eduardo Leite, o senhor votou no candidato Jair Bolsonaro, isto é, de domínio público. Quando o senhor votou no Jair Bolsonaro lá no segundo turno da eleição, que expectativa, afinal de contas, o senhor tinha sobre o futuro da nova administração do país? O senhor imaginava que ele pudesse fazer uma administração, conhecendo o histórico dele, diferente desta atual administração, positiva, por exemplo? Ou o governador só votou nele porque, naquele momento, para o senhor, o PT não podia ganhar? Eu não sou alguém que acha que o PT é o maior mal do mundo, mas, naquele momento, um retorno do PT ao poder seria, sem dúvida nenhuma, depois de um grande escândalo de corrupção, onde bilhões de reais foram desviados. Isso era flagrante, com o envolvimento da liderança maior, o ex-presidente Lula, que estava preso, e com quem se aconselhava o candidato do PT, Haddad. Aquilo não poderia ter validação por parte da população, retornando o PT ao poder. Mas era mais do que isso. O modelo econômico proposto e apresentado pelo PT quebrou o Brasil, um déficit monumental nas contas públicas, que gerou crise de desconfiança, gerou fuga de recursos, de investimentos no país, desemprego, o maior até então da nossa história, não podia retornar ao poder. A eleição do segundo turno é plebiscitária, um caminho ou outro. São duas alternativas que se apresentam e eu fiz questão de marcar com clareza as minhas diferenças com o candidato Bolsonaro. Deixei claro que não compactuava com a forma de visão de mundo dele, com a forma com que ele desrespeitava as pessoas, mas que, para não deixar voltar ao poder um modelo político e econômico que gerou tanto mal ao país, não restava outra alternativa a não ser aquele voto. E hoje, qual é a sua opinião? Como eu disse, naquela circunstância, não havia outra alternativa. Hoje, não há eleição. Nós vamos ter eleição no próximo ano, né? E aí vamos definir um novo caminho para o Brasil. Eu entendo que nós temos alternativas, como tínhamos naquele momento, no primeiro turno das eleições, de razoabilidade, de sensatez, de visões ideológicas até diferentes, mas que tinham melhor equilíbrio, respeito às instituições, que é o que o país precisa. A gente precisa de sensatez, de sobriedade. Isso é o que ajuda a animar investimentos no país, é o que gera emprego. Todo investidor quer segurança e não um modelo também mental completamente desalinhado com o que se vê no mundo,
e que a cada dia surge com uma novidade. Agora vamos interferir na Petrobras, não vamos interferir, não, mas agora nós vamos mexer no preço desse item, não, mas agora nós vamos... É uma coisa completamente esquizofrênica que gera desconforto, insegurança e, consequentemente, fuga de investimentos para o Brasil. O dólar aumentando pressiona a inflação, os juros que devem subir já na projeção futura, que vão gerar dificuldade econômica no país. Então, sem dúvida nenhuma, o que a gente precisa é nem um caminho nem outro. A gente precisa de sobriedade e sensatez e, na minha visão, um modelo liberal na economia, mas que se pratique e não que fique apenas nas palavras. Governador, a situação em termos de pandemia explodiu no estado. O Hospital Moinhos de Vento, por exemplo, incrivelmente está alugando containers para acomodar pacientes mortos, porque ultrapassou completamente a capacidade. Olha a que ponto realmente se chegou aqui no estado em função da pandemia. Neste cenário terrível do momento, a perspectiva é de que a coisa ainda vai piorar. Nesse caso, qual seria o seu próximo passo? Lockdown? Infelizmente, antes de melhorar, vai piorar o cenário. Infelizmente, porque a agressividade do crescimento dessa curva de internações, e que já se expressa também no aumento do número de óbitos do nosso estado, não vai simplesmente de uma hora para outra ser derrubada. Os efeitos desta restrição de circulação que nós estamos fazendo vai se fazer sentir ao longo dos próximos semanas, e nós precisamos, por isso, contar com a colaboração de todos que podem ficar em casa, que fiquem. Como eu tenho dito, nós não podemos parar o vírus, então precisamos parar as pessoas, porque parar o vírus é com a vacina. Infelizmente, por mais esforços que nós façamos para uma contratação direta, não há disponibilidade neste momento de vacinas para serem adquiridas diretamente por estados ou municípios. E aí nos resta o Programa Nacional de Imunização, que ainda levará tempo para imunizar em massa a nossa população. A situação do Hospital Moinhos de Vento mostra que não se trata de uma questão apenas de governo. Aqui não se trata de fazer discussão política sobre o governo abriu os leitos ou não, e a gente pode discutir tanto quanto for necessário, de que fizemos todo o esforço para a abertura de leitos e continuamos fazendo. O Hospital Moinhos de Vento é um hospital privado, e mesmo um hospital privado está tendo dificuldades, tendo que suspender cirurgias e até contratar containers em função do número de óbitos que se apresenta e que acaba consumindo, né, a sua estrutura. Então, a situação é real e exige empatia por parte de toda a população, fazendo a sua parte e restringindo a sua circulação. Mas eu insisto, qual é o seu próximo passo? O próximo é discutido com o gabinete de crise. Se forem necessárias medidas mais restritivas, nós tomaremos as medidas mais restritivas. Mas entendemos que no nosso cenário socioeconômico, né, social e econômico, o fôlego para um lockdown absurdamente e absolutamente restritivo é muito curto, Por isso nós não podemos tomar as medidas mais restritivas desprezando os impactos econômicos que elas têm também, né? Então nós vamos avaliar passo a passo, ao final da semana nós vamos analisar a situação, o quadro, o quanto que a gente tem de impacto, né, estimado em função das restrições que se estabeleceu, para definir quais serão os próximos passos. Lockdown, na forma como se observou, em boa parte dos países do mundo, envolve restrição de circulação nas ruas. E essa é uma restrição que se entende até aqui juridicamente, não é possível para um ente subnacional, para um Estado, deveria ser através das regras que estão nas mãos do presidente da República, que até aqui demonstrou pouca disposição a fazer medidas mais restritivas. Então, faremos tudo que estiver ao nosso alcance, mas sempre com análise do impacto econômico, mas, claro, priorizando a vida, que é um bem mais elevado e que é a nossa responsabilidade. Governador Eduardo Leite, o senhor admite que errou em alguns momentos na condução do combate a esta pandemia aqui no estado? Olha, Silvio, tem um filme com o que eu me identifico muito e que eu sempre cito quando eu tento traduzir para alguém o que é estar na posição do governador. É o filme que trata sobre o pouso no rio Hudson
por um piloto de avião, o Sully, para quem quer ver o filme, o Sully, que é um herói porque pousou o avião no Rio Hudson, preservando a vida de todos os passageiros que estavam dentro do avião. Uma história real que aconteceu em Nova York. E depois de ter feito aquele ato que para a maior parte das pessoas era um heroísmo, ele foi processado e teve que responder, né, dentro da agência de aviação americana, e estavam prontos para condená-lo a partir de simulações feitas por computadores que estimavam que ele poderia escolher um aeroporto e pousar em segurança no aeroporto, não precisava ter apostado no Rio Hudson. E ele, vou fazer spoiler agora, para quem não viu o filme, e ele justamente chama a atenção que precisa se identificar o fator humano, nada de decisão, avaliar os riscos e a possibilidade, as possibilidades e os riscos que estão envolvidos. Isso está na nossa posição. Eventualmente nós erramos. Eu não tenho a pretensão de ser mito, de ser salvador da pátria. Eu sou um ser humano antes de mais qualquer coisa. E tudo o que fizemos foi querendo acertar, mesmo que eventualmente algum erro tenha sido cometido. Por exemplo, o senhor não virou refém do sistema de cogestão? Tipo assim, anunciava uma situação grave no final de semana, na sexta-feira, e depois se submetia à pressão dos prefeitos na segunda-feira? Silvio, agora mesmo a gente falava sobre o quanto que o presidente da República gera de confusão, de conflito e de confronto. E pela liderança do presidente indo na direção contrária, infelizmente, nas posições de comando de outros entes da nossa federação, especialmente dos municípios, se expressa também essa contestação e esse confronto que são estimulados pelo presidente, tanto quanto se expressam também nas nossas lideranças da sociedade, especialmente lideranças empresariais. Infelizmente, a liderança do presidente, no sentido contrário, alimenta tantos outros líderes, contestação, o mesmo confronto. Por isso, a gente precisa reconhecer, quando exerce o poder, como exerce o governador, que o nosso poder é limitado e que está condicionado à adesão de tantas outras lideranças. E por isso, o sistema de cogestão foi criado justamente para gerar engajamento, para que as demais lideranças de governos, né, dos outros entes federativos, se associassem no distanciamento e, se fosse necessário, fizessem os ajustes que fossem necessários dentro da sua peculiaridade, das especificidades locais, mas que aderissem ao distanciamento, apresentando e fazendo cumprir os protocolos. No momento em que a situação se agrava, não nos restou outra medida a não ser suspender a cogestão, porque aí alertamos, agora precisamos de alinhamento para todos puxarmos numa mesma direção. Nem sempre a gente consegue isso, mas a gente busca fazer essa adesão para puxarmos juntos na mesma direção e não gastarmos energia, cada um puxando para um lado. Agora, governador, jovens estão sendo infectados. O coronavírus chegou diretamente nos jovens, o que tem lógica. Por exemplo, vou dar um exemplo. O carnaval proporcionou aglomerações impressionantes nas praias do litoral. A pergunta é, por que ali, de forma antecipada, o governo do estado não tomou uma providência radical para impedir tal coisa? E coisa que fez, por exemplo, na festa de Iemanjá e festa de Navegantes, quando proibiu aglomerações nas praias do litoral. No caso das festas de Iemanjá e Navegantes, houve um pedido das próprias organizações dos eventos, especialmente das federações de Umbanda, centros de Umbanda, que nos procuraram, fizemos uma reunião com eles. Nós não tínhamos feito medida restritiva das praias e houve um pedido deles. E no caso das festas de Iemanjá e de Navegantes, há um momento bastante claro, né, em que acontecem os festejos, principalmente entre a noite, né, do dia 1º e a madrugada do dia 2. Naquele período é que nós restringimos as faixas de areia nos locais onde há eventos, especialmente da cultura da Umbanda e também das oferendas a Iemanjá e a Nossa Senhora dos Navegantes. Então, numa faixa bastante restrita, diferentemente do carnaval, em que não existe um momento claro, existem blocos de carnaval de manhã, de tarde, à noite, distribuídos em diversos locais. O que fechar? Fechar a areia aonde? De que maneira? O feriado todo?
a terça-feira, até a quarta-feira de cinzas, era muito mais complexo que se fizesse um fechamento das faixas de areia durante todo o carnaval, ao contrário do que se foi possível no momento das festas de Iemanjá. Então, esta é, especialmente, a falta de condição de fazer a mesma coisa para o carnaval, mas não houve permissão para aglomeração e o governo atuou para fazer o enfrentamento de aglomerações. Evidentemente, não é possível estar em todos os locais. Bom, sobre as suas medidas, as medidas do governo do estado em relação ao combate à pandemia, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ele pensa completamente diferente do senhor. Aliás, chegou a lhe criticar. O prefeito de Porto Alegre está errado? Olha, é difícil avaliar quem está certo e quem está errado. Eu uso os estudos científicos que atestam que o distanciamento se impõe. É uma coisa, para mim, elementar. É um vírus que se transmite pelas gotículas que nós expelimos, pela saliva ao falar, né, ao espirrar, ao tossir, enfim, nós mesmos acabamos nos espalhando esse vírus nas mãos, ao tossir, ao esfregar o olho, enfim, e ao tocar os objetos que, com a nossa volta, nós estamos possivelmente contaminando também esses objetos. Ou seja, nós não conseguimos parar o vírus até que se tenha vacina. A vacina vai parar o vírus. Se nós não conseguimos parar o vírus com vacinação em massa, então nós vamos ter que parar as pessoas porque elas carregam o vírus. E aí não se trata de olhar cada atividade pensando, não, mas o comércio é o culpado, ou o restaurante é o culpado, ou o bar é o culpado, seja qual for a atividade. Se trata de conseguir restringir ao máximo as atividades para que as pessoas circulem menos, para que se impacte a vida das pessoas e a rotina da comunidade, para que as pessoas percebam que nós não estamos vivendo algo normal e ao máximo entendam a importância de fazer a sua parte. Eu não vou acusar aqui o prefeito de ser errado, ele tem a sua razão para defender a questão econômica, eu entendo que ela preocupa a muitas pessoas, mas eu entendo que, neste caso, a questão sanitária se impõe acima de todas as outras pela preservação da vida e da saúde que há interesse coletivo. Como é que o senhor define o estágio da vacinação aqui no estado? O estado vai comprar vacinas? Isto é possível? O Rio Grande do Sul, pela estrutura que tem, pela dedicação dos nossos trabalhadores da saúde, tanto do estado quanto dos municípios e quem está na ponta, é um dos 5 estados que mais vacinou a sua população. Nós temos sempre estado entre os estados com maior percentual da vacinada, já são mais de 4%. Estamos fazendo o possível com as doses que nos são oferecidas. Infelizmente, as doses têm chegado em pequeno volume. Há uma expectativa para o mês de março, com um aumento, né, de doses disponibilizadas. Até aqui a gente recebeu um pouco mais de 900 mil doses. Se for cumprido o cronograma que o Ministério da Saúde apresentou de disponibilização de doses, que infelizmente tem se frustrado frequentemente, né, os cronogramas que o Ministério apresentou frequentemente são revistos para menos as doses disponíveis em cada momento, mas se for cumprido o que temos neste momento, em março nós podemos receber de 2 milhões ou 2 milhões a 2 milhões e meia de doses, o que significa já um avanço mais expressivo na imunização. Paralelamente, nós estamos buscando todas as frentes possíveis para aquisição diretamente de vacinas, contatando as empresas, fazendo reuniões e também de forma consorciada com outros estados, buscando as frentes possíveis para aquisição. Há falta de disponibilidade, né? Não tem a disponibilidade das vacinas nesse momento pela maior parte das empresas, mas nós vamos trabalhar até que se encontre, né, uma frente possível de aquisição de vacinas para antecipar esse cronograma o mais rápido possível. Por fim, governador, como é que o senhor administra, como é que o senhor equilibra a questão do isolamento com restrições de movimentos nas ruas em função de um combate que tem que ser muito forte contra a Covid, mas com a questão da pressão econômica? Como é que o senhor administra e equilibra esta situação? Não é nada fácil, porque eu sei que as pessoas ficam irritadas, especialmente porque impactadas economicamente nos seus negócios, na sua renda familiar. É claro que isso é duro e, especialmente diante de fake news, mentiras, enfim, a pressão se torna especialmente maior. Mas é o que nós observamos, é o correto a se fazer
E é por isso que nós estruturamos um modelo de distanciamento que analisa os indicadores e que nos permitiu, lá no início da pandemia, abrir a nossa economia mais rapidamente do que outros estados. Enquanto São Paulo, por exemplo, estava sob forte restrição de atividades econômicas, o Rio Grande do Sul já estava liberando o comércio, já estava liberando restaurantes, mais à frente, né, do que outros estados. E isso não foi devidamente reconhecido aqui no Rio Grande do Sul. Paramos menos lá no início da pandemia, porque criamos um modelo de distanciamento que analisa diversos indicadores e, a partir daquela análise, nos permitiu ter a segurança de que, quando fosse necessário, nós pararíamos na proporção que se fizesse necessário e nas regiões que se fizesse necessário. Foi um modelo criado aqui no Rio Grande do Sul, sem nenhuma base ou inspiração em outro lugar, e que depois vários lugares aderiram. E é a forma possível de se conciliar economia e saúde, sempre com a prioridade à saúde, porque se não houver saúde, se não houver as pessoas com consciência e segurança em relação às suas vidas, a economia vai ser afetada. As pessoas não vão manter seus comportamentos de consumo se elas verem que a sua própria vida está ameaçada. Governador do Estado, Eduardo Leite, o convidado aqui do Sob Pressão. Governador, muito obrigado. Muito obrigado e até uma próxima.